Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que passa a transmitir, a partir de agora, diretamente da Basílica de São Pedro, a celebração crismal dos Santos Óleos e da Unidade, nesta Quinta-feira Santa. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, os amigos da RCR, Rede Católica de Rádio, através da Rádio e TV Aparecida, Rádio Anunciadora de Niterói, Rádio Senhora do Amparo de Maricá, Web Rádio de Tanguá, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Milícia da Imaculada e Rede Milícia Sati, Rede Maria de Brasília, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio Dom Bosco de Fortaleza, Rádio TV Rio Mar de Manaus. Aos nossos amigos da Rádio Aliança, TV e Rádio Renascidos em Pentecostes, TV Imaculada Conceição, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rede Líder Showsat. A nossa saudação também aos amigos do Centro de Transmissão Englobe de Madagascar, na África, Rádio Aliança TV Tropicana, na Paraíba, a Rádio Aliança de Brasília, canal Web Rádio Fé e Luz, e os nossos amigos também que nos acompanham pelo Facebook, bem como os amigos da Rede Imaculada de Rádios e Rede Imaculada de Brasília. A nossa saudação se estende aos amigos da Rede Fraternidade do Rio Grande do Sul e a demais emissoras espalhadas por todo o Brasil em conexão conosco a partir deste momento, para esta missa com o Santo Padre, o Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, Missa do Crisma. Saudamos também as emissoras que nos retransmitem no continente africano, os nossos amigos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Rádio Solmance na Guiné-Bissau e também os amigos da Rádio Maria em Portugal. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Conosco o Padre Agenor Vieira de Brito, ele que é da Arquidiocese de Brasília e é estudante de mestrado em Teologia Pastoral na Pontifícia Universidade Lateranense e mora no Colégio Pio Brasileiro aqui de Roma. Padre Agenor, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, caríssimo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento tão importante da nossa igreja, nessa belíssima celebração da Santa Missa do Crisma com o Santo Padre aqui na Rádio Basílica Vaticano. Muito bem, Padre Agenor, podemos dizer aos nossos amigos, ouvintes, telespectadores e internautas, aqueles que nos acompanham tendo as imagens, o Santo Padre neste momento está chegando ao altar para dar início então a esta celebração, ressaltando que chegamos nesta Quinta-feira Santa, digamos assim, ao âmago da celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Esta é a celebração prelúdio, digamos, do Tríduo Pascal propriamente dito. A celebração do Crisma, ou celebração crismal, também que é chamada de celebração dos Santos Óleos e da Unidade. O Santo Padre, chegando ao altar da confissão, neste momento acaba de beijar o altar, toma o turíbulo em suas mãos e neste momento o abençoa. Dizíamos, Padre Agenor, chegamos na Quinta-feira Santa, neste dia em que entramos, digamos assim, no âmago da celebração da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Temos nesta manhã a celebração do Crisma, celebração que se inicia neste momento, e na parte da tarde teremos então a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés. Aí sim, com a celebração da tarde, entrando no Tríduo Pascal. E neste dia, portanto, entramos no âmago da celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. É sim, Raimundo, é uma celebração belíssima, onde nós ainda estamos no período da Quaresma, nesse período da manhã, onde o Bispo de Roma, aqui na pessoa do Santo Padre, como em todas as dioceses do mundo inteiro, os seus bispos, seja na quarta-feira ou seja na quinta-feira pela manhã, reúne o seu clero para juntos rezar, não é, essa missa chamada Missa do Crisma, com a renovação das promessas sacerdotais e, assim sendo, fazer com que a igreja se torne visível a partir desse ponto de unidade que é a igreja catedral, a igreja onde o bispo preside com o seu clero. É chamada também a missa da unidade e bênção dos óleos e consagração do Crisma. Muito bem, o Santo Padre, neste momento, então, dará início à celebração propriamente dita, com o rito de introdução. Acompanhamos então a celebração com este espírito de participação e de recolhimento característicos da Semana Santa.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Santo Padre, neste momento, introduz o rito penitencial. Miserere nostri Domine, Quia peccavimus tibi, ostende nobis Domine misericordiam Tuum, et salutare tuum nobis. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nostra vita eterna. gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Deus, che unigenito Figlium Tuo, non sisti, Spirito Santo, Christumque Dominum constituisti, concede propitius. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra desta celebração. A primeira leitura que ouviremos nos é extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3a, 6a, 8b a 9. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Na sequência, teremos o Salmo responsorial, Salmo 88. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio sant'olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará, ó Senhor, sois vós meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. Passamos agora à segunda leitura,
que nos é extraída do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, Dal versículos libro 5 a 8. dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della Do terra. livro do Apocalipse de São João, A colui che ci ama, a vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, sacerdoti per il suo a Dio e Jesus que Padre, nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, Amen. sacerdotes para seu Deus e Pai. Ecco, A Ele a viene glória con e le o nubi, poder em e eternidade. ogni occhio lo Amém. vedrà. Olhai, Anche Ele quelli vem che com lo as trafissero. nuvens, e todos os olhos E o per verão, lui também aqueles que tutte le o tribù della traspassaram. terra si batteranno Todas il as petto. tribos da terra baterão no peito Sim. por causa dele. Amen. Sim. Amém. Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, Eu sou o Alfa que era e o e que Ômega, viene, diz o Senhor, aquele que é, l'Onnipotente. que era e que vem, o Todo-Poderoso. Parola di Dio. Neste momento temos o canto de aclamação ao Evangelho, louvor e honra a vós, Senhor. Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação, diz o canto de aclamação ao Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração do Crisma, missa também chamada dos Santos Óleos e da Unidade, é extraída o Evangelho, a página do Evangelho extraída de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. O diácono, após receber a bênção do Santo Padre, vai até o altar, toma o evangeliário em suas mãos e com este dirige-se ao ambão para proclamar o Santo Evangelho. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo diretamente da Basílica de São Pedro a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco nesta Quinta-feira Santa, Missa do Crisma dos Santos Óleos e da Unidade. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Neste momento, o diácono incensa o livro dos Evangelhos.
In quel tempo Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato Naquele tempo, entrò nella sinagoga Jesus foi e à si cidade de alzò a Nazaré, leggere. onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Parola del Signore. Palavra da salvação. Concluída a proclamação do Evangelho, o diácono retorna até o Santo Padre. Entrega-lhe o livro dos Evangelhos e com este o pontífice abençoa a Assembleia. Beija o evangeliário e restitui ao diácono. Naturalmente, esta é uma transmissão feita para rádio e televisão, e aqueles que nos acompanham pela televisão, pela internet, os amigos do Facebook, ou seja, aqueles que têm a imagem, não precisariam de todos esses detalhes, mas se trata de uma transmissão feita em grande parte também para as emissoras de rádio, e naturalmente acabamos pormenorizando esses momentos significativos da celebração. Teremos agora a homilia. Ouçamos. Ci fa rivivere l'emozione di quel momento in cui il Signore fa sua la profezia di Isaia. O Evangelho de Lucas, que acabamos de ouvir, faz-nos reviver a emoção do momento em que o Senhor se assume a profecia de Isaías, lendo-a solenemente no meio do seu povo. A sinagoga de Nazaré estava cheia de parentes, vizinhos, conhecidos, amigos e outros não muito amigos. E todos tinham os olhos fixos nele. A igreja tem sempre os olhos fixos em Jesus, o ungido que o Espírito envia para ungir o povo de Deus. Com frequência, os evangelhos apresentam-nos esta imagem do Senhor no meio das multidões, cercado e comprimido pelas pessoas que lhe trazem os doentes, pedem-lhe que expulse os espíritos malignos, escutam os seus ensinamentos e caminham com ele. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço-as e elas me conhecem. Non ha mai perso questo contatto diretto con la gente. Ha sempre mantenuto O Senhor nunca perdeu este contato direto com o povo. Sempre manteve a graça da proximidade com o povo no seu conjunto e em cada pessoa no meio daquelas multidões. Vemo-lo na sua vida pública, mas o mesmo aconteceu desde o princípio. O esplendor do menino atraiu docilmente pastores, reis e idosos sonhadores como Simeão e Ana.
sulla croce. E foi assim também na cruz. O seu coração atrai todos a si. Verônicas, sirineus, ladrões, centuriões. Non è dispregiativo il termine folla. Forse all'orecchio di qualcuno, Aqui o folla termo potrebbe multidões não é suonare depreciativo. come una massa Aos anonima, ouvidos de alguém poderia talvez soar como uma massa anônima, indiferenciada. Mas no Evangelho, quando as multidões interagem com o Senhor, que se coloca no meio delas como um pastor no rebanho, vemos que aquelas se transformam. No espírito do povo desperta o desejo de seguir Jesus, brota a admiração, toma forma o discernimento. Gostaria de refletir convosco sobre estas três graças que caracterizam o relacionamento entre Jesus e as multidões. A graça do seguimento, a graça da admiração e a graça do discernimento. Dice Luca che le folle lo cercavano e lo seguivano. A graça do seguimento. Lucas diz que as multidões procuravam-no e seguiam com ele. Apertavam-no e empurravam-no, juntando-se grandes multidões para o ouvirem. Este seguimento do povo não é calculista. É um seguimento sem condições, cheio de carinho. Contrasta com a mesquinhez dos discípulos, cujo comportamento face ao povo se revela quase cruel quando sugerem ao Senhor que o mande embora para irem procurar algo de comer. Qui io credo iniziò il clericalismo. Creio que o clericalismo começou aqui, nesta atitude de querer assegurar-se o próprio alimento e comodidade, desinteressando-se das pessoas. O Senhor cortou pela raiz esta tentação. Dai-lhes vós mesmos de comer. Foi a resposta de Jesus. Ocupai-vos do povo. A graça da admiração. A segunda graça que a multidão recebe ao seguir Jesus é a de uma admiração cheia de alegria. O povo fica admirado com Jesus, com os seus milagres, mas, sobretudo, com a sua própria pessoa. O povo gostava muito de saudá-lo ao longo da estrada, ser abençoado por ele e bendizê-lo como aquela mulher que, do meio da multidão, bendisse a sua mãe. E o Senhor, por sua vez, ficava admirado com a fé do povo, regozijava-se e não perdia a ocasião de o fazer notar. A graça do discernimento. A terceira graça que recebe o povo é a do discernimento. As multidões que souberam para onde fora Jesus, seguiram-no. A multidão ficou vivamente impressionada com os seus ensinamentos, porque ele ensinava-os como quem possui autoridade. Cristo, a palavra de Deus feita carne, suscita nas pessoas este carisma do discernimento. Certamente não um discernimento de especialistas em assuntos controversos. Quando os fariseus e os doutores da lei discutiam com ele, aquilo que o povo reconhecia era a autoridade de Jesus, a força da sua doutrina, capaz de penetrar nos corações, e o fato de os espíritos malignos lhe obedecerem. E ainda deixar sem palavra aqueles que urdiam diálogos insidiosos. O povo alegrava-se com isso. Sabia distinguir e alegrava-se. Aprofundemos um pouco esta visão evangélica da multidão. Lucas indica 4 grandes grupos que são destinatários preferenciais da unção do Senhor: os pobres, os prisioneiros de guerra, os cegos, os oprimidos. Nomeia-os em geral, mas depois, no decorrer da vida do Senhor, vemos com alegria que estes ungidos adquirem rosto e nome próprios. Assim como a unção com azeite se aplica num ponto e a sua ação benéfica se expande por todo o corpo, também o Senhor
assumindo a profecia de Isaías, nomeia várias multidões às quais o envia o Espírito, obedecendo a uma dinâmica que poderíamos chamar de preferência inclusiva. A graça e o carisma que se dá a uma pessoa ou a um grupo em particular redunda, como toda a ação do Espírito, em benefício de todos. Ci sono i poveri, protoi. Sono quelli che stanno piegati, come i mendicanti che si chinano per chiedere. Os pobres pichoi, são aqueles que são curvados, como os mendigos que se inclinam para pedir. Mas é pobre também a viúva que unge com os seus dedos as 2 moedinhas que constituíam tudo o que tinha naquele dia para viver. A unção daquela viúva para dar a esmola passa despercebida aos olhos de todos, exceto aos de Jesus, que vê com bondade a sua pequenez. Com ela, o Senhor pode cumprir plenamente a sua missão de anunciar o Evangelho aos pobres. Paradoxalmente, são os discípulos que ouvem a boa nova de que existem tais pessoas. Ela, a mulher generosa, nem se deu conta de ter aparecido no Evangelho, ou seja, que o seu gesto haveria de ser mencionado no Evangelho. O feliz anúncio de que as suas ações têm peso no reino e contam mais do que todas as riquezas do mundo. Ela vive-o dentro de si, como tantos santos e santas ao pé da porta. Depois, os cegos são representados por um dos rostos mais simpáticos do Evangelho, o de Bartimeu. O mendigo cego que recuperou a vista e, a partir daquele momento, só teve olhos para seguir Jesus pela estrada. A unção do olhar. O nosso olhar ao qual os olhos de Jesus podem devolver aquele brilho que só o amor gratuito pode dar. Aquele brilho que nos é roubado diariamente pelas imagens interessadas ou banais com que nos submerge o mundo. Para designar os oprimidos, Lucas usa um termo que contém a palavra trauma. Isto é suficiente para evocar a parábola. Talvez a preferida de Lucas, do bom samaritano, que unge com azeite e enfaixa as feridas. Do homem que fora espancado, deixando-o meio morto na beira da estrada. A unção da carne ferida de Cristo. Naquela unção está o remédio para todos os traumas que deixam pessoas, famílias e populações inteiras fora do jogo, como excluídas e supérfluas à margem da história. Depois, o quarto grupo, os prisioneiros, são os cativos de guerra, aqueles que eram conduzidos à ponta de lança. Jesus usará o termo para se referir à prisão e deportação de Jerusalém, sua amada cidade. Hoje as cidades são feitas prisioneiras não tanto à ponta de lança, como sobretudo com os meios mais sutis de colonização ideológica. Só a unção da nossa cultura própria, forjada pelo trabalho e a arte dos nossos antepassados, é que pode libertar as nossas cidades destas novas escravidões. Concretizando para nós, queridos irmãos sacerdotes, não devemos esquecer que os nossos modelos evangélicos são este povo, esta multidão, com estes rostos concretos que a unção do Senhor levanta e vivifica. São aqueles que completam e tornam real a unção do Espírito em nós, que fomos ungidos para ungir. Ungidos para ungir. Fomos tomados dentre eles e podemos, sem medo, identificar-nos com esta gente simples. Cada um de nós tem a própria história.
E isso recordar nos fará muito bem. sono immagine della nostra anima, Eles são imagem da nossa alma e imagem da ciascuno igreja. incarna il cuore unico del Cada nostro um popolo. encarna o coração único do nosso povo. Noi sacerdoti Nós, siamo il sacerdotes, povero somos o e pobre vorremmo avere e il queremos cuore della ter o vedova coração da povera viúva quando pobre facciamo quando damos l'elemosina esmola e e tocchiamo tocamos la a mão do mendicante mendigo, e lo guardiamo negli occhi. fixando-o nos olhos. Noi sacerdoti siamo Nós, Bartimeo, sacerdotes, e somos ogni mattina Bartimeu ci alziamo e a levantamo-nos pregare, cada manhã chiedendo, para Signore, rezar: che io veda di nuovo. Senhor, que eu veja. Noi sacerdoti Nós, siamo in sacerdotes, qualche punto del nostro somos, peccato, nos vários il momentos ferito do nosso picchiato a pecado, morte o ferido dagli ladri. espancado deixado meio morto Vogliamo pelos stare, ladrões. noi per primi, E tra le queremos mani ser os primeiros a compassionevoli estar del buon entre as samaritano, mãos per compassivas poter do bom poi, samaritano, con le nostre para depois mani, podermos, com as avere mãos, compassione ter degli compaixão dos outros. Vi confesso che quando confermo Confesso-vos que, quando piace crismo e espandere ordeno, bene il gosto de crisma espalhar sulla bem o fronte crisma e sulle na, mani na di fronte quanto e nas vengono mãos unti. dos que são ungidos. Ungindo bene, Ungindo si bem, sperimenta experimenta-se che que lì ali rinnova se la propria renova a unzione. nossa própria unção. Questo voglio dire, Uma coisa quero dizer: noi non nós siamo somos, distributori di não olio somos in bottiglia, distribuidores de azeite siamo em garrafa. unti per ungere. Somos ungidos para Ungiamo ungir. distribuendo Ungimos noi stessi, distribuindo-nos distribuendo a nós la nostra mesmos, vocazione, distribuindo il a nossa nostro cuore. vocação e o nosso coração. Mentre ungiamo, Enquanto siamo ungimos, nuovamente somos unti de dalla novo fede ungidos pela e fé e dall'affetto del pela nostro afeição popolo. do nosso povo. Ungiamo Ungimos sporcandoci le sujando mani, as nossas mãos toccando le ao ferite, tocar as i feridas, peccati, os le angustie pecados, della as gente. amarguras do povo. Ungiamo Ungimos profumandoci le perfumando mani, as nossas mãos toccando la ao loro tocar fede, a sua fé, le loro as suas speranze, la esperanças, loro a fedeltà sua fidelidade e a generosidade senza sem riserve reservas del loro donarsi, da sua doação. che tanti illustrati qualificano di Que muitos superstizioso. ilustrados qualificam como supersticioso. Colui che impara a Aquele ungere que e a aprende a benedire ungir e a si abençoar sana dalla fica meschinità, curado da mesquinhez, dell'abuso do e dalla abuso crudeltà. e da crueldade. Preghiamo, fratelli carissimi. Rezemos, Mettendoci con Gesù irmãos, in mezzo alla nostra gente, queridos irmãos, para que o Pai, ao colocar-nos com Jesus no meio il do Padre nosso rinnovi povo, in noi l'effusione renove em del nós suo a spirito efusão di do seu santità, espírito de e santidade faccia e faça che com ci uniamo que nos unamos para implorar a sua misericórdia para o povo que nos está confiado e pelo mundo inteiro. Assim, as multidões dos povos reunidos em Cristo podem tornar-se o único povo fiel de Deus que terá a sua plenitude no reino. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre nesta Santa Missa desta Quinta-feira Santa, Missa do Crisma, também chamada Missa dos Santos Óleos e da Unidade. Após a homilia, temos este momento habitual de silêncio para a reflexão pessoal, interiorização da Palavra de Deus que nos foi proposta anteriormente, a proclamação do Evangelho e depois as palavras do Santo Padre em sua reflexão na homilia desta missa. Na sequência, teremos a renovação das promessas sacerdotais, como destacado no início desta transmissão, missa na qual também temos a renovação das promessas sacerdotais, como se dá nesta celebração da Quinta-feira Santa, na missa do Crisma, ou missa crismal. Destacamos, de fato, nesta missa se abençoa o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, que teremos a seguir após a renovação das promessas sacerdotais, e por isso chamada Missa dos Santos Óleos. E nela, efetivamente, se renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso também chamada Missa da Unidade. Teremos na sequência a renovação dos compromissos das promessas sacerdotais.
Figli e fratelli carissimi, la Santa Chiesa celebra Filhos e irmãos caríssimos, il giorno in cui celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja no dia de vossa ordenação sacerdotal? Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? E vós, todos, filhos e filhas caríssimos, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles e, como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. A Assembleia responde: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. E orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica confiada à minha fraqueza e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo, sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Christe audi nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. E na sequência teremos a bênção dos óleos e consagração do crisma, como destacamos mais vezes nesta celebração. Teremos a bênção dos óleos, dos catecúmenos e dos enfermos e a consagração do crisma. Depois de termos tido a renovação das promessas sacerdotais. Podemos ressaltar, Padre Agenor, um momento bastante significativo desta celebração, a renovação das promessas sacerdotais. Neste momento temos a procissão com as ânforas, contendo então os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e o do crisma, os quais os dois primeiros catecúmenos e enfermos que serão abençoados e o do crisma que será então consagrado. Aqueles que nos acompanham pela televisão, pela internet, os amigos do Facebook, tendo, portanto, essa belíssima imagem dessa procissão com as ânforas, então, para termos o momento da bênção dos óleos e consagração do crisma. Dizia Padre Agenor, um momento bastante significativo, este da renovação das promessas sacerdotais, em que o presbitério, o clero em torno ao seu bispo, então, renova neste dia os seus compromissos, sinal de unidade também com o seu bispo. Realmente, Raimundo, muito significativo esse momento, porque nós sacerdotes, em torno ao nosso bispo, nosso pastor, renovamos os nossos compromissos de servir o povo de Deus. Na homilia, o Papa Francisco ressaltava bastante, não é, o papel também dos sacerdotes que ungem o povo, não é? Então, nós renovamos o nosso compromisso de serviço ao povo de Deus e essa renovação no dia de hoje
aumenta em nós esse desejo, aumenta em nós essa vontade para melhor servir o povo de Deus. E assim também manifestamos a nossa comunhão e o nosso serviço à igreja local onde estamos ali encardinados. É um momento de graça, um momento oportuno para revivermos esta unção, relembrarmos o dia da nossa ordenação sacerdotal. Aqui, enquanto ouvíamos, Oleum infirmarum. Temos então por primeiro a apresentação do óleo dos enfermos. Que será então abençoado pelo Santo Padre. Neste momento, a ânfora é levada então até o altar da confissão, diante do altar, para ser então abençoado pelo Santo Padre. Deus, totius consolationes pater, Ó Deus, Pai de toda consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé. Enviai do céu vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a oliveira nos fornece, a fim de que ela, pela vossa santa bênção, seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, teremos a bênção do óleo dos catecúmenos. Oleum catecumenorum. E agora a ânfora então é levada até o Santo Padre. Deus, plebis tue virtus et presidium, licinum roboris in ole creatura. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos
que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo. Sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja por Cristo nosso Senhor. Oleum ad sanctum Chrisma. Neste momento, apresentado, então, o óleo do Santo Crisma, que, diferente dos dois primeiros, dos catecúmenos e dos enfermos, que foram abençoados, o do Crisma será consagrado. Neste momento, a ânfora contendo o óleo do Crisma, então é levado até o Santo Padre, diante do altar da confissão. Neste momento se acrescenta o perfume. Podemos, Padre Agenor, explicar o sentido dessa adição? Nesse momento, o Santo Padre faz a consagração do azeite vindo da oliveira e mistura ao azeite, digamos, essência cheirosa, aromatizada. Então é aqui que se dá o processo da consagração e confecção do óleo do Crisma. É a essência aromatizada junto com o azeite e com a bênção de invocação do Espírito Santo e o sopro que faz o Papa sobre o azeite e as essências aromatizadas. Meus irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção aos que forem ungidos em suas frontes. Temos esse momento bastante significativo em que o Santo Padre sopra na ânfora. Agora sim, o óleo do Crisma é como se fosse o sacramental do Espírito Santo. Deus incrementorum omnium et perfectum spirituale in auto. Ó Deus, autor de todo o crescimento e todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o Santo Crisma.
E Davi, até vendo com espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom que agora se manifesta claramente, pois, apagada toda mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta a honra ainda mais alta quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente conformastes ser ele, por excelência, o ungido com o óleo de alegria anunciado pelo profeta Davi. Por isso, nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção, infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do Crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo. Santificados por essa unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa. Segundo disposição da vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível, para os que renasceram da água e do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste por Cristo nosso Senhor. Concluída a consagração do Crisma, a ânfora elevada para ser colocada junto aos outros óleos precedentemente abençoados, ou seja, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. Concluído este momento da bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do Crisma, teremos na sequência a liturgia eucarística. Como ressaltávamos precedentemente, esta celebração do Crisma, nesta Quinta-feira Santa, que é prelúdio do Tríduo Pascal. Vale-se ressaltar que com esta celebração da manhã, celebração do Crisma, se conclui, se encerra o período da Quaresma, esse período longo de 40 dias
que a Igreja nos propõe em seu calendário litúrgico para nos prepararmos bem neste período de oração, de penitência, neste período de leitura mais assídua da Palavra de Deus, para nos prepararmos bem para a celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. Com esta celebração do Crisma, pela manhã se encerra a Quaresma, entramos na parte da tarde, no Tríduo Pascal, no âmago da celebração, então, dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Neste momento temos a procissão com as oferendas estas que são levadas por algumas famílias, como vemos aqueles que nos acompanham tendo as imagens, os pais, crianças, que levam ao Santo Padre as oferendas para a consagração. E ressaltávamos precedentemente, Padre Agenor, a importância e o significado destes momentos da celebração do Crisma, ou seja, precedentemente a renovação das promessas sacerdotais, sinal de unidade do clero com o seu bispo, renovação das promessas que foram assumidas no dia da ordenação. E depois, então, a bênção dos santos óleos dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do Crisma. Neste momento, passamos, então, à liturgia eucarística propriamente dita. Neste momento, o Santo Padre coloca um incenso no turíbulo para, com este, incensar o altar, preparando-o assim para a consagração do pão e do vinho. Ressaltávamos, Padre Agenor, o significado também deste rito que acompanhamos há pouco, da bênção dos olhos dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do Crisma. Por que essa diferença entre os olhos dos catecúmenos e dos enfermos que são abençoados e o do Crisma que, por sua vez, é consagrado? Raimundo, é uma celebração importante da qual os sacerdotes e também o povo de Deus delegado para isso, indo às suas igrejas, catedrais, depois retornam para as suas paróquias com o óleo, não é? Esses óleos do catecúmeno e também o óleo da unção, que foram abençoados, serão ungidos às crianças que serão batizadas na mão e no peito, e depois os doentes, para que encontre alívio de seus males. Depois, o óleo consagrado do Crisma serve para ungir, não é, os crismandos, os jovens e também os adultos, que se tornarão soldados de Nosso Senhor, os sacerdotes e também o bispo no momento da sua ordenação episcopal ou sacerdotal. A diferença é que o óleo consagrado do Crisma, ele é como se fosse um sacramento do Espírito Santo. O Papa ressaltava na homilia que ele gosta de passar bastante óleo sobre os ungidos para que o Espírito Santo penetre com profundidade. Agora acompanhamos a oração da coleta. Huius sacrifici potentia Domine quesumus, et etustatem nostram clemente abstergat, et novitatem nobis augeant et salutem. Per Christum Dominum nostrum.
Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, no qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício. Como banquete do seu amor, concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida, por Cristo nosso Senhor. Omnipotens aeterne Deus, que unigenitum tuum Sancti Spiritus untione novi et eterni testamenti constituisti pontificem. Agora, o prefácio da missa do Crisma. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituísse vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança. Estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real e com bondade fraterna escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o povo na caridade, eles os alimentam com vossa palavra e o restauram com os vossos sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantemente a fidelidade e o amor para convosco. Por esta razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Eigitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum Nostrum, supplices rogamus ad petimus. A oração eucarística, oração número 1, também chamada cânon romano. E santa sacrificia ilibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e reggere digneris tot orbe terrarum, una cum me indegno famulo tuo, con ecclesiae tue preesse voluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Giovanni Battista Re, prefeito emérito da Congregação para os Bispos. Pro quibus tibi offerrimus, vel qui tibi offerunt os sacrificium laudis, prosesuisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Tarcísio Bertoni, ex-secretário de Estado. Sedet beati Iosep e Iusem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum,
Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Cordeli, Cipriani, Laurenzi, Grisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Anche in Gesù oblazione servitutis nostre, sed tue familia tue, quae sumus Dominum placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, a tua eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuve rege numerari. Quam oblazione tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile in acceptabilemque facere digneri, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, qui priti e quam pateretus, accepit panem in sua santa sacra venerabile mano, et elevatis oculis in cielo, a te Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens, benedicti, frecit, dedicque discipulis sui, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Simili modo, postquam cenatunes, accipiens et tum peclarum calice, in santa sacra venerabile mano. Item tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis sui, accepite et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis, detur in remissionem peccatorum, o facite in mea commemorazione. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mysterium Fidei. Unde et memoris Domine nos servitui, sed ples tua santa, e iusta in Christi Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec novitam inferi resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensione, oferimus preclare maiestati Tu, de Tuis donis sagdatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eterna, et calicem salutes perpetuum. Supra que, propizio a sereno vulto respicere digneri, ut accepta vere sic ut accepta vere dignatus est, munera pue Tui esti Abel, sacrificium patriarche nostro Abraham, et cotivi optulis summum sacerdos Tu Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostra. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube per ferri per mano santi angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspectu divine maiestatis Tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii Tui corpus et sanguine sum seribus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque Tuarum.
qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Neste momento, a oração eucarística feita pelo cardeal Ângelo de Donatis, vigário do Papa para a Diocese de Roma. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Per quem ec omnia semper Domine creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Libera-nos quesumus Domini abominus malis. Da propitius pacem Dievus nostris, ut opere misericordiae Tue adiuti et a peccatus simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sem et adventum Salvatori nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, che dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare e quadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, você que nos acompanha pelo Facebook. A paz de Cristo, que somente Ele, Príncipe da Paz, pode nos conceder. A paz de Cristo, Padre Agenor. A paz, Raimundo. A paz a todos os nossos fiéis, sobretudo da Arquidiocese de Brasília, de onde eu sou oriundo. A paz do Senhor para todos nós.
Ce aius Dei, ecce qui tolli peccata mundi, beati che accenano agni vocati sunt. Chegamos assim ao momento da distribuição da comunhão desta celebração. E para aqueles que estão nos acompanhando de há pouco, estamos transmitindo diretamente da Basílica de São Pedro, a missa presidida pelo Papa Francisco nesta Quinta-feira Santa, a missa crismal, missa dos Santos Óleos e da Unidade. Como destacávamos precedentemente, nesta Quinta-feira Santa, entramos no âmago do mistério pascal de Cristo. Neste dia santo, pela manhã, o bispo e os sacerdotes nas dioceses do mundo inteiro concelebram a missa do Crisma, esta que estamos transmitindo agora, presidida pelo Papa Francisco. Nas igrejas catedrais, portanto, os bispos em suas dioceses se reúnem com o seu clero, com os fiéis, para esta celebração da Santa Missa, Missa do Crisma. Constituídos na última ceia, servos do mistério, realizam eles a unidade do seu sacerdócio no único grande sacerdote, Jesus Cristo. Como tivemos dentro desta celebração, a renovação das promessas sacerdotais. E com esta celebração do Crisma, com esta celebração da Quinta-feira Santa pela manhã, também chamada Missa Crismal, encerra assim o período da Quaresma propriamente dito, dando início na parte da tarde o tríduo pascal com a celebração da Ceia do Senhor e o tradicional rito do lava-pés. Podemos destacar, Padre Agenor, como o Santo Padre enfatizou mais vezes em sua reflexão proposta na homilia desta missa, referindo-se aos sacerdotes ungidos para ungir, a dimensão do serviço sacerdotal também no seu particular, como unidos no grande sacerdote que é Jesus Cristo, o único grande sacerdote, o sacerdote que por sua vez é escolhido do meio do povo para estar a serviço do povo, no meio dele e com o povo, ungido para ungir. O Papa Francisco ressalta essa dimensão em todo o seu pontificado de que os sacerdotes estejam no meio do povo, de que os sacerdotes se coloquem a serviço do povo de Deus e com a ajuda
dos sacramentos, que é a presença real de Nosso Senhor, para fazer fecunda a obra que o Senhor começou e que a Igreja dá continuidade. Os sacerdotes, munido desse mistério sacramental, munido da ordenação, revestido do poder de Deus e com os olhos em mãos e os demais sacramentos que são próprios para santificar o povo de Deus, os sacerdotes então, que foi tirado, como você disse, Raimundo, do meio da comunidade e é devolvido à comunidade para o serviço de santificação do povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus retorne à casa do Senhor e na casa do Senhor goze da vida eterna na presença do Senhor. Sacerdotes para santificar, sacerdotes para abrir caminhos e fazer com que o povo de Deus ganhe a salvação e fazer com que o povo de Deus se aproxime mais do Senhor. Essa missa, portanto, onde todos os sacerdotes renovem as promessas, os compromissos de colocar-se cada vez mais ao serviço dos mais pobres, dos mais necessitados, como ressaltou o Papa Francisco quando ele elencava categorias de pessoas das quais Jesus disse no Evangelho que foi ungido para poder fazer com que esses pudessem, ter vida e vida em abundância. Assim sendo, os sacerdotes, como padres de uma igreja em saída, possa no meio do povo ali abençoar, santificar por meio dos sacramentos esse povo de Deus e fazendo com que se concretize no meio de nós a realidade salvífica que o Senhor Jesus nos trouxe. O Papa Francisco, em seu ministério petrino, sempre tem ressaltado essa dimensão de estar no meio do povo, santificar o povo e fazer com que eles encontrem o caminho da paz, encontrem o caminho da salvação. E ressaltamos que na parte da tarde o Papa estará presidindo a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés. E este ano o Papa irá ao cárcere de Velletri, cidadezinha nos arredores de Roma. O Papa repetirá então o gesto de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos em sinal de serviço para com os irmãos e de amor solidário nesse cárcere de Velletri, como disse, cidadezinha nas proximidades de Roma. Isso se dará pela 5ª vez. O Papa celebrará então essa missa do Senhor com a cerimônia do lava-pés em um instituto penal. Em 2013, Francisco foi ao cárcere de menores de Casal del Marmo. Em 2015, no cárcere de Rebibbia, sempre em Roma. 2017, no presídio de segurança máxima de Paliano. E no ano passado, no cárcere Regina Coeli, da capital italiana. Essa visita, então, do Papa ao cárcere de Velletri esta tarde será reservada segundo o programa. O Papa encontrará os detentos, os funcionários civis e os agentes penitenciários. E em seguida será feita, então, a celebração eucarística no Salão do Presídio com o rito do lava-pés de 12 detentos. Interessante, Raimundo, que o Papa não só pede aos sacerdotes que estejam no meio do povo e que leve a esperança aos mais fragilizados. Ele faz isso, não? Como você disse, já é a 5ª vez que o pontífice deixa aqui a Basílica de São Pedro para poder estar entre esses menos favorecidos e marginalizados, portando, a esperança, portanto, a alegria de ser filho de Deus, de ser cristão. Exatamente, esse gesto de carinho do Santo Padre, que tem uma atenção particular também para com esta realidade, aqueles que se encontram privados da sua liberdade, aqueles que se encontram, portanto, presos, cumprindo pena,
como um gesto, um abraço do Papa aos prisioneiros. É um sinal significativo para aceitá-los e fazê-los ser aceitos por toda a comunidade. Vale ressaltar que é uma das bem-aventuranças de Jesus, quando diz: estive preso e me fostes visitar, não é? E então vale ressaltar essa atenção do Santo Padre, e nós estaremos transmitindo esta Santa Missa para todo o Brasil e demais países lusófonos cujas emissoras nos retransmitem a partir do meio-dia do horário de Brasília. Pouco antes do meio-dia já estaremos no ar. Acompanhamos a oração após a comunhão. Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que, renovados pelos sagrados sacramentos, possamos ser por toda parte o bom odor do Cristo, que vive e reina para sempre. Acompanhemos a bênção final. Domino Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli carissimi, abbiamo consacrato il Crisma e benedetto. Queridos irmãos, consagramos o Crisma. A voi, vescovi e sacerdoti, sono ora Santo affidati Padre faz perché então uma attraverso il oração vostro conclusiva. ministero la grazia divina fluisca nelle anime, apportatrice di forza e di vita. Rispettate, venerate e conservate con cura particolare questi oli, segno della grazia di Recomendando aos Dio. sacerdotes que conservem com cuidado estes óleos para que sejam então utilizados pelos sacerdotes em suas comunidades, que eles sejam então utilizados a serviço do povo de Deus nos momentos vários de sua vida, nos momentos sacramentais. A recomendação, portanto, do Santo Padre ao término desta celebração. Ite missa est. E assim chegamos então ao final desta Santa Missa, neste espírito de participação, entrando agora no âmago dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, com o início do Tríduo Pascal, nesta tarde, com a celebração da Ceia do Senhor e o tradicional rito do lava-pés. Neste momento temos a oração, canto mariano, Santo Padre diante da imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus. Vale ressaltar, trata-se de uma imagem de madeira doada pelo Brasil, pelo presidente João Goulart, em 1963, um presente oferecido ao Papa Paulo VI no início de seu pontificado. Assim convidamos você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, a acompanhar também as seguintes celebrações, agora com o Tríduo Pascal, a celebração da Ceia do Senhor, com o tradicional rito do lava-pés, como dissemos na parte da tarde, meio-dia do horário de Brasília, com
quando estaremos então transmitindo para todo o Brasil e demais países portugueses cujas emissoras nos retransmitem, bem como também as nossas transmissões de amanhã. Você pode visitar a nossa página vaticanews.va e conferir então a nossa programação no que diz respeito também às transmissões da Semana Santa. Portanto, a celebração da Paixão na parte da tarde, a Via Sacra à noite de sexta-feira, depois no sábado a Vigília Pascal e no domingo também a missa de Páscoa com a bênção Urbi et Orbi, a cidade de Roma e ao mundo. Padre Agenor, muito obrigado pela sua participação. Disponho, Raimundo, e agradeço a você pelo convite e quero também agradecer muito mesmo essa oportunidade. A todos nosso muito obrigado, uma boa quinta-feira santa, bom início do Tríduo Pascal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.